Eu estou aqui para trazer uma palavra, a palavra de Deus, a palavra da verdade, a nossa bússola, a nossa direção. Em tempos difíceis que a gente não sabe qual é o próximo passo, aonde pisar, se o chão está firme, tempo de incertezas, tempo de insegurança, tempo de uma enxurrada de notícias, onde a gente não consegue mais se agarrar e sustentar em ter certeza do que virá. Mas eu tenho muita certeza do Deus que assegura o meu futuro, é o Deus que me traz esperança. É um Deus que nos traz fé, é um Deus que nos traz a certeza que o melhor ainda está por vir. Mesmo que não sejam essas notícias do mundo, nós nos agarramos à voz que o céu ecoa para nós. Abre comigo em Isaías 43. Isaías 43, 18 diz que: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fique lembrando do que aconteceu no passado. Esqueça as coisas passadas, esqueça as coisas que se passaram. Algumas versões diz assim: não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Na minha versão diz: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerais os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Senhor, aqui está a tua palavra. Aqui está o caminho, a verdade, aquilo que nos traz vida, aquilo que nós podemos mergulhar a nossa esperança, nos agarrar, porque nós temos certeza de um Deus que todas as coisas podem passar, mas a tua palavra, as tuas promessas são imutáveis e elas permanecerão. Senhor, toque em nossos corações, faz de novo, nos reposicione, nos coloca, Senhor, no seu caminho, nos ensina, nos instrui, nos revela qual o próximo passo. Não queremos perder tempo, mas queremos viver todos os planos e promessas que o Senhor tem para nós. Ainda que, no meio da caminhada, as dificuldades, que nós consigamos ver e enxergar que elas só vêm para nos trazer crescimento e nos revelar a força e a grandiosidade de um Deus que não está com a sua mão encolhida, nem com seus ouvidos tapados, para ouvir a nossa voz, ouvir o nosso clamor e nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa palavra ela é linda, mas ela é uma palavra em que, para a gente caminhar por ela, para a gente viver essa promessa, é preciso caminhar com passos de fé. A palavra de Deus fala: esqueça as coisas que se passaram, não olhe para o que passou, não olhe para o que você viveu ontem. Será que você não está percebendo? E ele faz uma pergunta: não percebe o que eu estou fazendo? Não percebe o que eu já estou preparando? Eu estou abrindo rios em lugares ermos. Eu estou preparando uma estrada em lugar que é impossível habitar, passar ou não se perder. Eu sou um Deus que ando pelo âmbito do sobrenatural. Essa palavra, ela falou muito ao meu coração, eu já conhecia essa palavra, mas é uma palavra que a igreja precisa entender. Que todas as promessas de Deus, quando você olha para as palavras, elas parecem ser tão distantes da nossa realidade, tão inacessíveis,
tão difícil de viver, mas só vai viver essas palavras, essas promessas, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, quem andar pela fé. E é essa palavra de fé que eu quero trazer para você essa noite. Andar diante do cenário que nós estamos encontrando na nossa frente, que muitas vezes nos traz incerteza, insegurança, desproteção. Nós não sabemos qual é a próxima notícia, o que vai vir amanhã, mas o que Deus nos revela é que eu vou fazer existir diante dos seus olhos aquilo que o ambiente não pode te trazer. Criar um caminho no meio do deserto, criar um caminho no lugar em que é impossível haver estradas, criar rios num lugar ermo. Mas esse é o Deus que nós vivemos, que nós conhecemos, que se revela através das Escrituras. A fé, nós precisamos entender que a fé ela não está relacionada a algo que você sente. Você ouve uma palavra no culto, você fala, ai, eu sinto a presença de Deus, eu sinto que Deus está fazendo, eu sinto. Não, hoje o culto eu não senti muita presença de Deus, não. Deus não trabalha de acordo com o que você sente ou de acordo com o que você vê. Deus, ele trabalha independente do que você está sentindo ou do que você está vendo. Ele é Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, porventura você não está vendo o que eu já tenho preparado, o que eu estou preparando? Entender, compreender e viver essa experiência com Deus, ela não entra no âmbito de você enxergar com os seus olhos. Quando alguém está preparando um bolo na sua casa, e você começa a sentir o cheirinho do bolo, você precisa ver que é um bolo que está sendo preparado? Você precisa ver o bolo na sua frente? Só o cheiro já revela que tem bolo vindo por aí. Com Deus, você precisa ter uma fé verdadeira. E o que é uma fé verdadeira? É uma fé que ela não se limita só no âmbito da compreensão, só no campo da compreensão da palavra, no âmbito de você concordar com a palavra de Deus. Ela vai além. Ela entra no seu intelecto. Ela vai para a tua alma, ela vai nas tuas emoções. Ela te move, ou ela não para por aí. A fé verdadeira é uma fé que não é só você compreender e acreditar, é uma fé que te impulsiona a viver o sobrenatural. Isso é uma fé verdadeira. É uma fé que te toma de corpo, alma e espírito ao ponto de você viver totalmente contraditório à lógica humana, mas ser movido só, exclusivamente pela mão de Deus. Essa é uma fé verdadeira. Tiago diz que um coração duvidoso, uma pessoa que tem uma fé duvidosa, ela oscila. Ela está entre a esperança e ela está entre o medo. Deus não chamou, Deus não nos chamou para ter um espírito de medo. Ele nos chamou para ter um espírito de poder, de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação, um espírito de ousadia. O que nós precisamos nos agarrar nesses últimos dias é que não dá para viver as promessas de Deus se você não andar munido de fé. Entenda que a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é como um espelho. Você já viu alguma mulher, principalmente, passar por um espelho e não parar? Já viu isso? Mas o que o espelho nos revela? O espelho ele revela claramente as nossas imperfeições, aquilo que a gente tenta esconder com a maquiagem, aquilo que a gente tenta esconder com as máscaras hoje. O espelho ele revela as nossas imperfeições. Revela e nos leva a um momento de arrependimento. A fé é isso. A fé, ela te leva ao arrependimento. A fé te leva a ser impulsionado a viver a verdade, a viver os planos de Deus. Essa é a fé.
Esse é o nível de fé que Deus está te chamando para viver essa noite. Quando Jesus ele chama os discípulos e ele fala: segue-me. Seguir está relacionado a: olha os meus passos, anda por essa direção. Quando eu pisar, quando eu tirar o pé, você vai colocar o pé, reposicionar, se posicionar exatamente na minha direção. Por isso que ele se apresenta como o caminho. Jesus é o próprio caminho. Jesus é a própria verdade. Jesus, ele é a própria vida. Então, a gente só vai viver a vida que Deus tem para nós se nós crermos, porque ninguém segue aquilo que não acredita. Então, quando Jesus ele chama os discípulos: segue-me, ou seja, eu tenho um novo, eu tenho um único, eu tenho um verdadeiro, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas olha, o meu caminho é garantia de viver aquilo que eu tenho, porque eu sou o que mais me preocupo que todos os meus planos venham a ser realizados na sua vida. Quando Abraão entende a voz de Deus, ele fala: Abraão, andai na minha presença e será perfeito. Ou seja, Abraão, você vai viver os planos que eu tenho para você, mas para isso você tem que me seguir, você tem que seguir a minha voz, você tem que seguir a minha direção, você tem que perguntar e saber qual é o próximo passo que eu tenho para você. Moisés, diante da presença de Deus, ele chega ao ponto de tirar as sandálias, ou seja, Senhor, agora eu entendi, há um novo passo para mim, há uma nova direção para mim. Não são mais os meus passos que vão determinar para onde eu vou, mas é aquilo que o Senhor tem para mim. São os seus passos que eu vou seguir agora, é a sua direção, é a tua verdade. E esses homens, todos os homens que nós lemos e aprendemos e vemos na Bíblia, foram homens que caminharam por fé. Por fé. A fé é quando você não olha com os olhos naturais, mas você entende que não está aqui aquilo que você vai alcançar, mas está nele. A fé não tem a ver com que, igual a construção de uma obra, a construção de um prédio, a construção de uma casa, em que você vê dia a dia aquela construção andando, você vê tijolo em cima de tijolo, depois você vai vendo os acabamentos. Não, não. A fé não diz respeito àquilo que você vê no mundo natural. Ela não diz respeito àquilo que é construído no mundo natural. Diz respeito a Ele. Diz respeito àquilo que Ele faz. Diz respeito àquilo que Ele tem. Em João 14:14 diz assim: se pedir tudo o que você quiser, eu farei. Tudo o que você me pedir, eu o farei. Ou seja, quando você olha a raiz dessa palavra, farei, do grego, significa eu criarei. A criação, a execução, o realizar está em mim. O criarei significa que vai passar a existir aquilo que não existe na tua vida. O que não existe. O que não existe, o que você não encontra matéria-prima nesse terreno, o céu revela para você. O milagre tem a ver com aquilo que Ele faz, Ele realiza na sua vida. Quando você vai estudar um pouco sobre o exército, principalmente o exército de Israel, quando o exército de Israel ele começa a avançar em direção ao terreno inimigo, e os inimigos começam a perceber isso, eles começam a minar o campo. E aquilo se torna um campo minado, porque eles sabem que o exército está se aproximando do terreno deles. Então eles começam a minar aquele terreno. E quando o exército que está do outro lado, ele percebe que aquele campo é minado, eles chamam uma operação especial. Eles chamam soldados que são especialistas em campo minado. E eles ficam aguardando a chegada desses soldados. E vocês sabem qual é a primeira pergunta que eles fazem quando esse soldado, esse especialista, chega? Por onde iremos? Qual é o próximo passo? O especialista é Jesus.
mesmo que os seus olhos não consigam enxergar o que virá amanhã, mesmo que você não tenha segurança de qual será o próximo passo, aonde você vai pisar, entenda que diante de um campo minado de incertezas, Ele é especialista. E sabe o que o exército faz? Eles ficam aguardando. Quando ele dá um passo, eles ficam na cola desse soldado. Quando ele tira o pé dali, eles vão lá, o próximo vai lá e coloca o pé exatamente aonde ele tirou. Porque é tão difícil a gente perguntar para Deus qual é o próximo passo. Porque é tão difícil a gente confiar. Esses soldados, eles são especialistas nesse campo minado. E eles depositam toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua certeza que aquele soldado vai dar o passo certo. Que eles não vão ser destruídos por uma bomba que vai detonar a qualquer momento. Não, não. Eles ficam na cola. Eles ficam, a sua segurança, a sua certeza está exatamente nele. Porque ele vê aquilo que os soldados, que o exército não consegue enxergar. Ele consegue identificar aquilo que os olhos não conseguem alcançar. Porque ele conhece todo o terreno. Assim é o Deus da nossa vida. Assim é o Deus que nos criou, que já sabe todos os caminhos e tem um caminho já aberto no meio do deserto, preparado. Já tem um caminho de águas que estão fluindo de bênçãos para a sua vida e para a minha vida. Mas a pergunta é: qual é o próximo passo, Senhor? E por que nós nos agarramos naquilo que não nos traz esperança? Qual é o próximo passo? Você já perguntou para Jesus? Caminhar com Jesus. Quando Pedro foi um discípulo que ele andou sobre as águas. Ele afundou, mas ele andou. E quando ele está naquele barco, ele tem um encontro com Jesus, ele fala assim: Jesus. Ele não pede para Jesus vir até o barco dele. O barco era um lugar, certeza, onde ele estava pisando, não é verdade? Era um lugar aparentemente seguro. Mas ele preferiu sair do natural e viver o sobrenatural. Ele preferiu ir até Jesus, mesmo que para isso ele tivesse que enfrentar o medo, tivesse que tentar dominar a sua visão e focar numa visão do céu, numa visão espiritual. Pedro andou. Pedro foi na direção de Jesus, mesmo depois ele mergulhou, porque ele oscilou. Ele se distraiu com os ruídos do mundo, com os ruídos da tempestade. Mas nós não podemos, Deus nos convida para ter um outro nível de fé. Uma fé que é capaz de fazer você clamar, gritar e te move em direção dele. A mesma fé que fez aquela mulher com fluxo de sangue por mais de uma década dizer para ela mesma: se eu apenas o tocar, eu serei curada. Uma fé que fez aquela mulher cananeia no meio da dor, do desespero, no meio de algo que era impossível ela resolver: tenha compaixão de mim. Ela gritou, ela chamou a atenção de Jesus. Uma fé que chama a atenção do Mestre. Uma fé que chama a atenção de Jesus ao ponto de tudo mudar. Uma fé que está nele, não está nas coisas. A questão é que eu não posso caminhar com Jesus e falar: Senhor, eu quero ir até o Senhor. Eu quero ir na tua direção, mas em vez de eu andar sobre as águas, coloca um caminho mais seguro para mim.
Coloca um caminho que eu possa ter certeza que os meus pés estão firmes. Dá para fazer um asfalto nessa estrada? Não dá. Andar com Jesus é andar com os olhos vendados, sabendo que quem te direciona vai fazer você viver coisas inalcançáveis, coisas inexplicáveis, coisas que você não consegue mensurar, calcular, planejar, porque foge da sua capacidade, foge da sua lógica, foge do teu campo de visão. Quando você olha para a Bíblia, e tem uma passagem que eu acho linda que fala sobre fé, em Mateus e em Lucas, principalmente, eu vou começar com Mateus. Em Mateus 17, 20, o mestre está falando sobre fé. E ele fala exatamente o seguinte. Aqui eles tinham tentado expulsar os demônios. E no versículo 20 ele fala: por causa da pequenez da vossa fé. Porque eles perguntam, por que nós não conseguimos expulsar? E ele fala, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. É interessante que ele relaciona, ele compara a fé do tamanho de um grão de mostarda. E um grão de mostarda é algo tão desprezável, né? Se tiver aqui, a gente vai fazer assim, ó, né? No primeiro momento a gente despreza, porque é imperceptível muitas vezes. Se um grão de mostarda cair aqui, eu, então, sem óculos, não vou conseguir enxergar nunca mais. Não vou conseguir localizar esse grão de mostarda. Mas quando ele relaciona a pequenez, o tamanho do grão de mostarda, ele quer relacionar a nossa fé. A nossa fé, ela não precisa ser uma fé, não se trata de uma fé grande, não se trata de um tamanho de fé. Mas diz que se você tiver a fé, se você acreditar, se você confiar, e a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer para um monte, sai daqui e passa para lá, e tudo que você falar vai se tornar possível, porque não há nada impossível. A pequenez, a grandiosidade do grão de mostarda não está no seu tamanho, mas está naquilo que você acredita que ela vai se tornar. O que um grão de mostarda se torna? Se torna uma planta enorme. Então, quando você olha para um grão de mostarda, você tem a certeza do que ela vai se tornar lá. E assim é a nossa fé diante de Deus. Quando você olha para algo que aparentemente é desprezável, imperceptível, sem valor, algo que parece que não vai dar em nada, como o grão de mostarda, mas você olha com os olhos da fé. Você não olha para agora, você olha naquilo que Deus vai fazer, que Deus vai fazer ele se tornar. A grandiosidade não está no tamanho dela hoje, mas está naquilo que ela se torna lá na frente. Fé é isso. A fé, ela não é gerada por aquilo que você vê agora, mas aquilo que você acredita que vai se tornar nas mãos de Deus. O grão de mostarda vai continuar sendo um grão de mostarda se eu não lançar, se eu não plantar essa semente. A nossa fé é isso, ela precisa ser plantada, ela precisa ser confiada, precisa ser alicerçada na palavra, em Deus. Porque a grandiosidade, esse tamanho grandioso, ela só vai se tornar se você acreditar. E quando ele fala de montes, né? Você vai poder dizer para um monte, saia daqui e vai para lá, e isso vai acontecer. O que são montes? Montes são as dificuldades, são os obstáculos, são os impedimentos que muitas vezes impedem o fluir de um novo caminho na nossa vida, impede de você viver um novo e verdadeiro caminho. E elas são enormes, porque na verdade, o que se torna maior? O que é maior para você? Um monte ou uma mostarda? Depende de como você enxerga o seu Deus.
Depende do tamanho do seu Deus. Porque se eu sei o tamanho do meu Deus, eu vou olhar para o monte e vou falar, tão imperceptível diante do Deus grandioso que eu sirvo. Ele pode servir de obstáculo hoje na tua vida. Mas se você disser, se você falar, o poder está naquilo que você fala. Porque a fé é algo que te leva a fazer, que te move a fazer, que te move ao caminho de ver, de tocar no sobrenatural. Então, o que é impedimento hoje para você viver o caminho que Deus quer? O que é o problema hoje na tua vida? Basta uma palavra e aquilo que era inabalável, aquilo que era impossível de sair do lugar, ele vai imediatamente para outro lugar. Palavra, poder, autoridade, promessa. Porque o que é maior do que a palavra de Deus? O que vem a ser maior na tua vida do que as promessas que Deus tem para você? Ou vocês acreditam que as dificuldades que a gente encontra na vida, elas determinam o agir de Deus na sua vida? Determinam se as promessas vão alcançar você? Não. Entenda, Deus não precisa de um ambiente, de situações favoráveis ou desfavoráveis para Ele ser Deus. Deixa eu falar uma coisa com você a respeito do agir de Deus. Deus é um Deus que Ele fez, Ele é um Deus que Ele faz hoje, e Ele é um Deus que continuará fazendo coisas grandiosas nessa terra. Então, Ele não faz dependendo da situação, não. Ele é Deus. E os seus planos não podem ser mudados, não podem ser frustrados. A questão é que com os olhos da fé, a gente passa a enxergar as dificuldades como grandes oportunidades da gente voltar para o caminho de Deus. Você precisa olhar as dificuldades em Deus, com Deus, e entender que isso é uma grande oportunidade para você ver a força do seu Deus. Porque somente nos momentos em que exige força, exige fé, exige o sobrenatural, que você vai ver a grandiosidade do seu Deus, porque você sai de cena e você entende que, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E em Lucas ele compara de novo o grão de mostarda. Ele fala que é como se você pegasse uma moreira, desgarrar ela do solo e você plantar ela no mar. Entenda, a palavra de Deus diz, Jesus fala que não é lançar ao mar, é você plantar. A fé te leva a realizar hoje aquilo que parece loucura aos olhos humanos. Plantar uma moreira no mar. A fé te leva a desenhar, te leva a imaginar, te leva a enxergar aquilo que você vai colher lá na frente. Então, para isso, você tem que executar tudo. Você tem que se mover, não é falar, Senhor, eu creio em Ti, esperar cair do céu. Não. A fé exige um passo e não é um grande passo. Entenda, a fé não exige um grande passo, mas exige um posicionamento. Exige que você se posicione diante das dificuldades de uma forma em que você prefere, Senhor, eu prefiro que os meus olhos que tentam me enganar sejam tapados e eu seja totalmente direcionado por Ti. Porque quando você olha para a obra de cruz, e Paulo diz isso, a obra de cruz ela é loucura. Ela é loucura. Mas para nós que entendemos a grandiosidade desse propósito, nós entendemos que foi o maior cenário, a maior expressão de amor, o maior resgate, o maior preço a ser pago pela humanidade. Se é loucura, o que é loucura? É aquilo que é fora da rota, fora da lógica, fora da sua perspectiva, fora do seu campo de visão. Então aprenda a viver fora da lógica, da ótica do mundo. E aprenda a se mover na direção do teu milagre.
Tira a moreira da terra, do lugar que pela lógica humana é lugar de sustento, de alimento, de força. Mas tira daí. Tira, porque todos vão ver que eu não dependo das coisas da terra para realizar o que eu quero. Porque está em mim o milagre. Eu sou o milagre. O que eu crio já está em mim. O que eu crio tem a ver com o que vem de mim e não venha da terra. Então pode tirar. Faz isso que é inaceitável, que é lógico que a moreira não vai sobreviver. Mas ela não vai só sobreviver, não. Ela vai dar frutos. Então entenda que nós precisamos andar por essa ótica hoje. Da fé, do sobrenatural. Porque o que te traz mais segurança hoje, a gente não sabe. A gente olha para os cenários político, econômico, educação. O que traz segurança? Qual a nossa certeza? Já descobriram uma vacina? Pronto. Vão dar vacina em um mês, toda a população eles vão fazer um mutirão, toda a população vai ser vacinada. E aí? Tudo vai voltar ao normal? Que normal, gente? Nunca vivemos aquilo que é normal, porque só há paz no caminho de Deus, só há verdade, só há vida no caminho da verdade. Nunca vivemos o normal, a gente estava caminhando para um precipício, onde as mentiras, o engano estava sendo filtrado dentro da nossa casa, através das TVs, através dos aparelhos dos eletrônicos. Será que Deus não está nos acordando? Ele cancelou toda a nossa agenda, Ele mudou todo o nosso planejamento, Ele parou o nosso tempo, Ele mudou a nossa rota, Ele mudou os nossos planos. Ei, igreja, está na hora de se mover pelo tempo do céu, pelo planejamento do céu. Está na hora de se mover na direção, na voz de Deus. Não dá mais para ser guiado com aquilo que você vê aí fora. Não dá. Não dá. Deus está levantando a igreja. Igreja, precisamos de uma fé verdadeira. Fé verdadeira envolve arrependimento. Fé verdadeira envolve você se deparar com o espelho da verdade e enxergar a tua miséria. Enxergar o quanto nós não somos nada. O que eu tenho para falar hoje, essa noite, se não for Ele, o que eu tenho? Porque a palavra, antes de bater aí, ela bateu aqui. E a gente acha que conhece a palavra, que já leu essa palavra. Só que é uma fonte inesgotável, que vem preenchendo áreas da sua vida, matando a tua sede, encantos que você acha que está esquecido. Andar com Jesus. E eu não estou falando de uma fé que envolve você fazer algo assim. Não. Eu quero falar de um homem que expressou uma fé tão humilde, de um cego, Bartimeu. E eu não quero que você olhe no campo da cegueira visual, porque eu quero que você, igreja, você que está me assistindo, a pior cegueira é quando você tem olhos para ver e você não consegue enxergar um passo da tua frente. A pior cegueira é quando você consegue enxergar o caminho, mas você está perdido, não sabe para onde ir. Você não consegue enxergar que as bênçãos estão ali e você já foi por todos os caminhos, mas não enxerga que está logo na tua frente. A pior paralisia não foi do paralítico de Betesda, não. A pior paralisia é quando você tem pernas para andar e só anda por caminhos de morte. A pior paralisia é quando você não enxerga, não olha para dentro da sua vida e não consegue enxergar que tem um caminho de glória, de bênção, de sobrenatural para você. Eu quero falar desse cego, e ele está em Marcos 10. Um homem que tinha uma cegueira,
Eu não sei o tipo de dor que você tem vivido aí. As feridas que ainda estão abertas, não cicatrizaram, elas revelam exatamente a tua história. Mas quando você tem cicatriz, e com Deus a gente passa a ter cicatriz, elas revelam exatamente quem te deu uma nova história. Você quer continuar com feridas sangrando? Com feridas que definem quem você é, definem o que você viveu, definem a dor, a miséria, as feridas, definem as frustrações? Ou você quer que Deus transforme elas em cicatrizes, para que todos vejam que você tem uma nova história? O cego de Jericó, a Bíblia não revela o nome desse cego. Só revela que ele era Bartimeu, e o significado disso é filho de Timeu. O interessante é que Jesus, por onde passava, ele fazia muitos milagres. Se até a sombra de Pedro curava, você imagina o que Jesus causava por onde ele passava. Mas esse versículo, ele relata a história, a cura desse cego. Algo chamou a atenção aqui. Porque esse cego nem nome tinha. E se você olhar o significado também, a raiz de Bartimeu significa filho da pobreza. Então esse homem sem identidade, ele era marcado por uma situação, por um estado de miséria, de dependência, de dores, de vergonha, de pobreza. E esse homem, ele se encontrava no meio do caminho, em Jericó. Jesus estava passando e esse homem estava lá, no meio do caminho. Aquele homem, Bartimeu, filho de Timeu, ele carregava uma capa, e a capa definia exatamente o estado dele. A capa ele usava para se proteger. Era muito comum para os pedintes usarem a capa para se proteger do sol, da chuva, para colocar exposto assim, para arrecadar moedas. Então ele ficava ali, à beira do caminho, uma posição que ele não tinha um lugar para ir, não tinha um sonho, não tinha um destino. E ele ficava ali. Esse homem era cego, ele não via, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E o que mais chama atenção é que esse homem, ele grita, ele chama a atenção de Jesus de uma forma que até a multidão, até as pessoas que estavam em volta, até os discípulos, eles ficam incomodados com o grito desse homem. Mas olha que coisa linda, esse homem ele não estava preocupado com aquilo que os outros estavam pensando a respeito dele. Ele não estava preocupado se ele estava incomodando os outros, ele estava preocupado de chamar a atenção do mestre. E sabe o que isso mostra, isso revela? É que muitas vezes estamos preocupados a forma que as pessoas vão nos ver. Estamos preocupados em ter likes, visualizações nas redes sociais. Estamos preocupados em sermos vistos e estarmos em destaque. Mas esse homem não estava preocupado com isso, ele não estava nem um pouco envergonhado da situação que ele se apresentava. Esse homem estava preocupado em chamar a atenção daquele que poderia mudar toda e qualquer história. Aquele homem chamou a atenção de Jesus ao ponto dele parar. Os ruídos, as vozes que tentam nos paralisar, ele nem um pouco ficou constrangido com isso. Mas a voz, o clamor, ele chegou, chamou a atenção de Jesus. A sua oração, o teu clamor, tem chamado a atenção de Jesus? Ou você tem parado com a primeira voz que tenta te paralisar? Com o primeiro obstáculo que aparece, você fala, não, desisti. Eu vou ficar igual
o paralítico do tanque de Betesda, quando ele pergunta, o que queres que eu te faça? Eu vou começar a justificar. Não tem ninguém para me ajudar, eu estou aqui há tanto tempo. Não. O que você faz? Porque aquele homem, o que chama atenção e por que falam exatamente desse homem sem identidade, sem nome, e falam exatamente, eu creio que teve vários milagres naquele cenário, naquele lugar, naquele ambiente, mas isso aqui chamou atenção. Tenha misericórdia de mim. Misérios, córdia. Miséria, coração. O que ele estava gritando era o seguinte: Senhor, arranca as misérias do meu coração. Arranca as dores, as angústias, as frustrações, os sofrimentos do meu coração. Misericórdia está relacionado a isso. Arranca de mim. Arranca de mim, Senhor. Arranca de mim, Jesus, porque eu não carrego só uma capa. Eu não carrego só uma história de cegueira, mas tudo que ela implica. A falta de sonhos, a falta de esperança, a ficar jogado, lançado, esquecido, abandonado no meio do caminho. Eu quero falar para você que sente hoje nessa posição. Aquele homem havia sido esquecido por homens, ao ponto de Jesus estar operando milagres e nenhum ter misericórdia dele, ao ponto, eu vou te ajudar, eu vou chamar o mestre, eu vou chamar a atenção do mestre por você. Não. Mas existe um que para tudo, que para a caminhada, para te ver, para te chamar e para te curar. Você que já tem desistido da sua vida, que não quer mais viver, que está desistindo de viver, não faça isso. Jesus tem uma história tão grandiosa para você, que eu não consigo definir, contar, porque os planos dele vão além dos meus pensamentos, elas vão além do que a Bíblia pode contar e definir. Porque não teria Bíblia, não teria livros para contar a grandiosidade, o impacto, a explosão do que acontecia quando Jesus passava. Tem misericórdia de mim. E essas palavras de dor, de frustração, de desânimo, de falta de sonho, de esquecimento, de abandono, essas feridas que estavam abertas, imediatamente Jesus chama ele, imediatamente ele dá um salto, a palavra de Deus diz, e ele larga a tua capa. Você tem noção? Ele poderia falar, Jesus vai curar a minha visão, mas espera aí, o que eu vou fazer depois? Porque uma pessoa que está cega, ela fica sem sonho, sem perspectiva, sem ofício, ela não sabe o que vai fazer dali para frente. Tudo bem, ele curou minha cegueira, mas até eu conseguir um trabalho, até eu conseguir me sustentar, eu prefiro levar minha capa. É mais garantido, é garantia, porque por um tempo eu vou continuar pedindo. Não dá para carregar nada quando você vai ao encontro com Jesus. O problema é que as pessoas hoje, elas querem ir ao encontro de Jesus, mas carregando bagagens que não servem mais para você. Porque a capa definia o estado de miséria dele, e o que Deus tem para você é uma nova história. Aquele homem, ele não foi guiado, ele não precisou ver Jesus, ele precisou ouvir só. No meio desse caos, muitas coisas a gente vai perder, não é verdade? Mas Deus vai trabalhar com aquilo que vai ficar. Ele perdeu a visão, mas Deus foi tocado. Jesus foi atraído. O que chamou a atenção de Jesus foi aquilo que saiu dos teus lábios. Ele não tinha visão, mas ele tinha ouvidos para ouvir, para entender quem era que estava passando ali. E usou a tua voz para clamar, para chamar a atenção de Jesus. Não se preocupa com o que você está perdendo, porque Deus vai usar você, vai usar o que tem, vai reconstruir através do que tem, porque Ele não precisa de nada favorável, nada a seu favor. Ele cria, Ele faz, Ele executa do nada. E aquele homem salta e vai, eu fico imaginando essa cena. Ele vai ao encontro de Jesus com uma fé humilde.
Porque a fé, você não precisa dar um grande passo. Mas você precisa de uma posição, de um posicionamento, de caminhar exatamente para o alvo. E ele chegou até Jesus. O que queres que eu te faça? E ele cura aquele homem. Ele deu alguns passos até Jesus. Mas eu creio que quando ele chegou ao encontro de Jesus, ele viu um caminho lindo dali adiante que ele ia viver. Só são alguns passos. E passos firmes de fé até Jesus. Para que a partir dali você enxergue um novo, um único, verdadeiro e grandioso caminho que ele tem para você. Eu creio que quando ele chegou ao encontro de Jesus, ele começou a olhar para tudo que ele podia alcançar. Ele voltou a sonhar, ele fez planos. Porque ninguém fica na presença de Jesus e ele coloca um band-aid sem que ele arrume tudo que é ferida na tua vida. Ele não faz isso. O que queres que eu te faça? Eu vou fazer. Mas comigo eu vou além. Eu vou arrumar aquilo que ainda não incomoda você, mas que eu preciso fazer para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nenhum caminho em direção a Jesus, eu creio que não foi fácil. Ele teve que vencer a vergonha, ele teve que vencer a insegurança de não estar vendo para onde ele estava indo. Mas é preferível ser cego e ser direcionado pela voz do Mestre, do que cairmos nas armadilhas que os nossos olhos nos fazem. Porque por sermos traídos naquilo que é nossa segurança, nossa certeza, nossa verdade. Todo caminho até Jesus precisa ser um caminho de fé. Ele teve que romper, ele teve que passar por muitos obstáculos, ele teve que arrancar algumas montanhas da frente dele e ter certeza que tudo mudaria a partir dali. Paulo diz, eu não corro sem destino. Eu não corro sem destino algum, sem o objetivo de chegar a algum destino. E eu também não luto como quem dá soco no ar. Paulo diz isso. Tudo que você faz, todas as suas lutas, todas as suas corridas da vida com Deus, elas servem para fazer você crescer nele. Todas elas têm propósito, que é te fortalecer, te fazer enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais e te fazer alcançar o sobrenatural, o impossível. Essa é a vida que Deus tem para você, para mim, e a chave, o passaporte, a estrada. Pode ser que você não enxergue, como Abraão não sabia qual era o caminho, qual era a terra que tinha, mas a fé o fez acreditar que ele não precisava ver com os seus olhos para onde ele iria. Fez ele acreditar que ele não precisava nem tão pouco saber ter um mapa na mão. Ele precisava apenas ter certeza de quem era o Deus da vida dele. Porque com certeza, conhecendo Deus, você vai saber que os planos dele, os projetos, o caminho, e ele mesmo cerca de te proteger, de te impulsionar, tudo nele é perfeito. Viver uma vida com Jesus, caminhar em direção à tua presença, e depois a palavra de Deus diz que ele seguiu Jesus, ele seguiu os passos de Jesus. Um homem sem nome, só com um título, só com uma descrição: cego, pedinte, dependente, miserável. Ele consegue nos revelar, nos ensinar tanta coisa, que a fé te leva a tocar coisas tão grandiosas. A fé te leva a você viver uma história do impossível. A fé, uma fé verdadeira, ela te leva a caminhar mesmo
que as coisas aparentam dar tudo errado. Mas é o ambiente perfeito. São as peças perfeitas para que todos olhem e falem: realmente, foi Deus que fez. As coisas, muitas vezes, elas desfalecem na nossa frente. Os sonhos, os nossos planos, eles vêm, sabe, derretendo. Sabe aquela vela que vai derretendo? Muitas vezes a gente tem essas frustrações. Mas entenda, nada disso vai impedir o agir de Deus. O desfalecer dos seus sonhos, o desfalecer de certas coisas que acontecem na sua vida, na verdade só te leva para mais perto de Deus. Porque às vezes aquilo dali era tudo, era o plano perfeito, foi planejado, foi sonhado, mas não era o que Deus tinha para você. Não era aquilo que era o melhor. Porque se Tiago diz que nós temos uma fé como as ondas do mar que são levadas pelo vento, como é que eu sei o que é bom para mim? Como é que eu sei que é o melhor? Só um Deus criador, só um Deus grandioso, poderoso, só um Deus que escreve uma história linda a teu respeito. Por mais que você já tenha desistido, não dá mais, Ele ainda assim diz que eu faço nova todas as coisas. Sabe aquilo que parece que já foi, que está perdido, está velho, está desatualizado, está... Eu faço nova. Eu faço nova. Novo o teu caminhar, eu faço novo os teus sonhos, eu faço novo o teu amor, eu faço novo a tua esperança. Eu faço você sonhar. Eu quero te levar, igreja, a viver esse nível de fé. Aquele homem estava à beira do caminho, mas ele não ficou à beira do caminho. Jesus não vai contar com uma igreja que esteja à beira do caminho e que não saiba a sua posição. Um soldado que não sabe a sua posição diante de uma batalha é um soldado morto. É um soldado que não sabe a sua função, não sabe a sua missão, não sabe o seu propósito. A igreja do Senhor precisa voltar para a palavra, precisa se arrepender e voltar diante da presença. A igreja do Senhor precisa parar de fazer planos e viver os planos do céu. A igreja do Senhor precisa sair de plataformas e deixar Ele ser revelado através da sua vida. Porque uma fé verdadeira, ela te move ao ponto de você viver a palavra, ser a palavra e não precisar falar a palavra. Uma fé verdadeira te move ao ponto de todos ficarem incomodados e mandarem parar. Para de falar, para de clamar, desiste desse seu Deus. E você continuar gritando. A fé humilde desse homem nos revela qual é a posição que a igreja precisa estar nesses últimos dias. Tenha compaixão, tenha misericórdia, porque ainda há em nós caminhos que não têm te agradado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te coloque de novo no seu caminho, que você seja atraído, seja movido, que parta de você. Entenda, a fé não se define por aquilo que você fala, mas se define por aquilo que você faz. Que parta de você, que você venha se impulsionar, que você venha se dirigir em direção àquilo que Deus tem para você.